Testemunho de Rory Beckford. Cidade Auckland, Nova Zelândia. Passei por grande prova, as correntezas pareciam que iriam jogar-me para trás. A minha fé não era o suficiente para eu conseguir enfrentar essa tempestade. Fui levado igual uma folha seca carregada pelo vento. O que eu passei, se muitos cristãos tivessem passado o mesmo, teriam desviado. Eu vivia uma vida próspera e cheia de bênçãos, salário alto, sozinho pagava os gastos da igreja. Estava acomodado e preso no materialismo. Quando fui demitido da empresa, as dificuldades vieram e passei a lembrar-me de Deus. Pedia e fazia várias orações, estava desesperado. A igreja soube da minha necessidade e ajudaram-me com cesta básica, alguns pagaram as minhas contas. Deus não se agradou da minha postura, queria que eu orasse e confiasse para que Ele entrasse com providência. As minhas reclamações de miséria chegaram aos ouvidos da igreja. Tudo o que acontecia comigo eu falava para a igreja e desabafava com eles. Eu não conversava com Deus sobre os meus problemas, o único que podia resolvê-los. O meu desespero denunciava a minha falta de fé. Várias pessoas estavam em situações difíceis. Um jovem, por não ter dinheiro, foi roubar. Uma moça teve o seu amor não correspondido e suicidou-se com uma gilete. Um homem perdeu sua esposa e virou um alcoólatra. Rapazes viciaram-se nas drogas e foram morar na rua. O desespero leva pessoas a cometer loucuras, destruindo suas vidas e fazendo-as perder as esperanças. Eu vi Satanás destruindo vidas ao meu redor. A depressão queria desviar-me por não viver uma vida abundante. Ser cristão na dificuldade não é fácil. O meu coração revelou quem eu era de verdade. Passando pelo vale, pensei em sair dos caminhos de Jesus, só retornaria quando conseguisse um emprego. Abri a Bíblia e saiu na passagem da crucificação de Jesus. Ele sentia dores, foi ferido e suportou tudo por amor à humanidade. Se não fosse por amor ele não suportaria, pois era homem de carne, frágil e não tinha força física. Naquele dia eu disse: vou passar por toda essa fase ruim por amor a Jesus, e toda vez que eu não suportar as provas, vou pensar o quanto ele sofreu na cruz por mim. Esse meu sofrimento não se compara com o da cruz. Se ele sofreu por mim, passarei por tudo isso por ele. Se eu desviasse seria pior. Foi em minhas dificuldades que fui arrebatado. Eu e minha esposa orávamos no quarto, quando uma luz resplandeceu e meu corpo caiu. Minha esposa ficou apavorada e queria chamar o socorro médico. O anjo disse: não faça isso. Ele será arrebatado e logo estará de volta. O anjo me levou até uma porta negra e trancada com uma corrente, que se abriu para nossa entrada. Mesmo ao lado do anjo, eu estava com muito medo de entrar. O horror daquele lugar assolava minha alma. Gritos de desespero perturbavam minha mente. Gargalhadas arrepiantes causaram-me frio na espinha. A minha estrutura emocional queria enlouquecer com as cenas de tormento que vi na entrada. A negatividade daquele lugar era tão terrível que senti um grande peso na alma. A carga de energia que radiava das trevas esmagava o meu ser. Quando entrei naquele lugar, almas carregavam cruzes nas costas e recebiam chicotadas. Eles gemiam de dor, carregando aquelas cruzes eternamente. Os chicotes que açoitavam aquelas almas eram de fogo. O anjo disse: eles estão carregando a carga de seus pecados eternamente. Todos os que não abandonarem seus pecados irão carregá-los no inferno. Essas pessoas conviveram com seus pecados, oprimidos e abatidos. Eles não aceitaram o Evangelho, desprezaram a salvação.
Jesus veio para libertar os cativos, mas eles não quiseram a libertação e aceitaram sua condição de escravos. Aqui no inferno estão, sendo escravos eternamente pelos pecados. Jesus carregou a cruz para que ninguém a carregasse eternamente. Aquelas almas estavam sendo mutiladas, perfuradas, cortadas, pregos entravam em seus corpos. O anjo disse: Jesus passou por todo o sofrimento, levou chibatadas, foi escarnecido e moído por todos, para que ninguém passe por isso. Todos que negarem a Jesus, a maldição da cruz os irão acompanhar na eternidade. Assim como Jesus teve a sua costela perfurada, ela lança na cruz as almas têm os seus corpos perfurados pelos demônios. Ali está o sofrimento do Calvário que Jesus passou, mas ali é por toda a eternidade. Os soldados romanos atormentaram a Jesus, esbofetearam, perfuraram, cortaram o seu corpo com chicote e zombaram dele. Ele passou por tudo isso levando as iniquidades sobre si, mas todos aqueles que negarem a Jesus e a sua graça irão ser atormentados, esbofeteados, cortados, perfurados e zombados aqui no inferno pelos demônios, assim como Jesus foi pelos romanos. Ele carregou as dores do inferno sobre o seu corpo para salvá-los, e todos os ingratos, que não aceitarem graça por ele oferecida passarão pelas dores da cruz eternamente. Eu vi o tormento naquele lugar, as almas passando por vários níveis de torturas e mutilações. Hoje entendo, daquele sofrimento da cruz, ele foi julgado e condenado pelos romanos, para que você não fosse julgado e condenado. Isaías capítulo 53 versículo 4. Ele foi ferido, moído e tomou nossas dores, para não carregarmos isso tudo para a eternidade. Andávamos desgarrados, como ovelhas e todas as nossas iniquidades caiu sobre ele. Hoje temos a escolha de andar com ele ou andar desgarrados, como ovelhas perdidas para o caminho do inferno e levar todas as nossas iniquidades sobre nós. Ele foi culpado pelos seus pecados, para que você não carregasse a culpa para o inferno. Ele foi o seu substituto, você pode ser livre, a escolha é sua, não precisa sofrer no inferno pelos seus pecados, a morte e a vida estão em suas mãos. Ele morreu em seu lugar, para você não morrer eternamente no inferno. Jesus gemeu no seu lugar, e quando sentiu sede deram para ele vinagre. No inferno as pessoas gemem, e quando sentem sede os demônios dão para elas ácidos ou brasas líquidas. Assim como os romanos deram vinagre para Jesus e ele morreu com sede, as almas que estão com muita sede no inferno são obrigadas a beberem lavas de fogo ardente, aqueles líquidos de magma. Jesus morreu para você ser livre de tudo isso. Renuncie o mundo por ele. Jesus renunciou o reino do mundo por você e sacrificou-se por ti. Essa foi a sua prova de amor. Retribua esse amor renunciando o mundo por ele. Se quiser você pode ser livre. As pessoas perderam a esperança de vida. Para quem ouve o meu testemunho nesse momento, a esperança é Jesus. Não deixe o desespero tomar conta de você nem a loucura dominar a sua mente. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Eu vi pessoas más e boas no inferno, que estavam ali por não terem aceitado a graça. Ali está uma variedade de pessoas, tipos de pecado e personalidades. Fui onde está a atriz Marilyn Monroe. Essa mulher foi usada pela elite satânica para promover a moda, os vícios e a sensualidade nas telas de cinema, em um tempo onde a sociedade abominava as roupas sensuais, como vestes de prostitutas. Essa mulher está sendo atormentada pelos demônios. Eu via o quanto eles apreciavam o corpo dela, fazendo perfurações nela e jogando-a no fogo. Fui onde está o imperador Nero, que perseguiu a igreja. Estava fritando na fornalha de fogo. Ele foi usado pelo demônio para derramar o sangue dos cristãos. Os cristãos norte-americanos que se suicidaram. Ed Montgomery, Ted Parker e Isaac Hunter.
Eles estão no inferno sofrendo. Os demônios zombavam deles dizendo que fizeram se suicidarem para estar ali com eles. O anjo disse que o espírito de depressão entrou dentro desses 3 pastores, fazendo-os tirarem suas vidas. Esses demônios têm feito vários pastores se suicidarem. Eu disse ao anjo: como pôde isso acontecer? Se eles conhecem a verdade e foram libertos. O anjo respondeu que eles nunca foram libertos pela verdade e que os seminários pastorais em que eles se formaram eram falsos e tinha a mentira de Satanás nos ensinos. O que liberta é a verdade pura sem misturar-se ao engano. O anjo levou-me no lugar onde estão pessoas que morreram ao mesmo tempo em um bar. Eles estavam bebendo e comemorando. 2 rapazes cristãos entraram naquele bar e os evangelizaram, deixando com eles panfletos com a palavra de Deus. Eles zombaram daqueles jovens, amassaram os panfletos e jogaram-nos no chão. Eles não leram a palavra que estava escrito e os jovens foram embora. 3 meses depois, esses jovens reuniram-se naquele bar. Um grupo de rapazes armados entrou atirando, fazendo uma chacina. Aqueles homens morreram e estão no inferno, sendo torturados e queimados por chamas eternas. Fui ao lugar onde está um pastor que foi fazer missão na Coreia do Norte, comunista. O regime daquele país é ditatorial. Os policiais o flagraram evangelizando e prenderam-no na gaiola. Esse pastor tinha família e queria ser liberto para voltar ao seu país. Ele amava sua família. Um dos policiais, endemoniado, apontou a arma para sua cabeça e disse: se negar a Jesus irá sobreviver. Diga que não é mais cristão e estará livre. Aquele pastor prometeu que não seria mais cristão e mesmo depois de dizer isso, o policial o executou com um tiro na cabeça. Ele está no inferno por negar Jesus. Ele trocou a salvação pela chance de estar livre e ficar com sua família. Mateus, capítulo 10, versículo 37 diz: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Saímos do inferno e ficamos na estrada que conduz ao inferno. O anjo mostrou-me pessoas fadigadas caminhando naquela estrada estreita. Eles estavam cansados. O céu se abriu e o renovo desceu sobre eles, dando-lhes força. Suas recuperações espirituais fizeram com que eles caminhassem depressa. Aqueles, sem dúvidas, são os remanescentes que andam na verdade. O anjo continuou mostrando visões para mim. Na primeira visão vi 2 homens que seguram tochas na mão. Eles iluminavam seu caminho na noite. Um dos homens deixou sua tocha apagar e caiu dentro do buraco que estava na sua frente. O segundo homem que estava com a tocha percebeu que no seu caminho tinha buracos à frente. Ele foi por outro caminho, desviando-se desse que havia buracos. Foi por um que não havia buracos. O anjo disse: o primeiro homem é pastor onde você congrega. Ele anda em um caminho falso que o levará para o abismo. A sua tocha se apagará e ele não conseguirá enxergar o perigo à frente. O segundo homem é o seu novo pastor, que manterá a chama de Deus viva em sua vida. Quando ele entrar no caminho da falsidade, conseguirá enxergar o perigo à frente e desviará para outro caminho, que é o da verdade. Todos aqueles que têm visão enxergará as consequências futuras de um caminho falso e desviará dele. O anjo mostrou-me a segunda visão, com igrejas. Um pastor recebeu uma visão espiritual. Ele percebeu o mal entrando na igreja e cortou pela raiz. Um grupo de irmãos que estavam querendo semear o joio foram tirados do púlpito. Esses irmãos saíram de seu ministério por não aceitar a proibição que o pastor lhes colocou. O pastor continuou prevenido e impediu que o mal acontecesse. Um grupo de irmãos estavam armando fazer uma calúnia falsa contra a sua esposa. Ele recebeu revelação de Deus e sabia que o mal estava em oculto na igreja. Ele combateu com a palavra e destruiu os dardos malignos.
Os demônios estavam escondidos e armando o momento certo para entrar, mas foram vistos pelo pastor. Um grupo de irmãos estava querendo tirar o seu líder de evangelismo com falsos argumentos. O pastor fez uma reunião e acabou com toda essa conspiração. O Espírito Santo revelou o que estava se passando no interior daquelas pessoas e todo o mal de seus corações foram exposto e a obra maligna foi desfeita. O anjo me mostrou outro pastor, mas esse não tinha visão. Os mistérios do mundo espiritual estavam encobertos para ele. Os demônios com suas estratégias se infiltraram na igreja. O pastor não percebeu e os projetos malignos como danças, coreografias, teatro e ritmos profanos estavam dentro de sua igreja. O rebanho da sua igreja andava por um caminho escuro. Eles estavam cegos e caíram todos dentro do buraco. Apenas conseguiu se desviar um por não estar cego. O anjo disse: esse que se desviou do buraco é você. Quando voltar para a terra vai receber uma visão espiritual através da fé, não através dos olhos. Uma igreja cega está indefesa e sem ação, não enxergam o diabo entrando e agindo. A igreja deixou de brilhar, enxergam com os olhos físicos apenas o material, já os olhos espirituais enxergam o reino de Deus e tudo que faz parte do paraíso. Demônios cavam buracos no caminho desses cegos e eles continuam andando sem saber o que os espera, e quando caem no abismo profundo é tarde demais. O anjo me mostrou a terceira visão, uma massa polar branca que entrava em uma igreja e a congelava, endurecendo o coração de muitos. As pessoas não estavam edificadas e as ilusões do mundo impediam que elas se afirmassem. Aquele frio, quando entrou na igreja, fez com que as pessoas não orassem mais como antes e perdessem a fé no efeito de suas orações. Estavam nocauteados, desistiram de lutar pela verdade e mesmo indo na igreja todos os dias, não adoravam a Deus e não viviam mais a palavra. Essas pessoas estavam desviadas dentro da igreja. Aquela massa polar do mundo esfriou a igreja, congelou os corações, já não amavam a Deus nem ao próximo, passaram por transformações negativas. Ficaram iludidos com o mundo e enterraram seus dons, já não eram mais usados pelo Espírito Santo. O anjo mostrou a quarta visão, o demônio da profecia à esquerda do altar da igreja, ao lado direito o demônio da revelação, na frente do altar o demônio das línguas estranhas, em cima do púlpito, de pé, o demônio do louvor, e atrás do púlpito eu vi o demônio da ministração e o da cura. O altar daquela igreja tem muitos demônios. O anjo disse: esse é o altar de Baal que está cheio de espírito enganador. O pecado começa na vida da liderança e entra no altar. Você que não é pastor, conduzirá mais pessoas ao caminho da verdade do que esses pastores. O anjo me levou nos ares para ver os discos voadores. Eles não eram de outro planeta, a tecnologia é da Terra. O anjo disse que uma empresa satânica tem fabricado discos voadores para enganar o povo, os fazendo acreditarem que existe extraterrestre. O anjo me mostrou a sexta visão. Notei que havia possessões em grande escala, espíritos sedutores, saíam do Facebook e entravam nos olhos das pessoas, saíam da televisão e do videogame também. Demônios do vício entravam através dos olhos das pessoas, parecendo sombras negras. Demônios entrando através dos ouvidos de pessoas que escutam músicas que não são cristãs. Demônios entrando através da boca de pessoas que usam suas línguas para falar o que desagrada a Deus. Voltei para casa. A igreja onde eu estava não andava na verdade. O pastor não gosta de ser questionado. Ele é autoridade e considera como rebelde todos que são contra seus ensinamentos. Eu não podia confrontá-lo para não causar escândalo e desafiar a sua autoridade. Então eu deixei essa igreja para ir congregar em um ministério sério. Hoje sou feliz com a minha família naquela igreja.
Tudo que o anjo revelou na visão sobre os 2 pastores aconteceu. O pecado oferece uma felicidade passageira que causa cicatriz. A alma passa por dores e por um vazio muito grande. O pecado traz a opressão de demônios e destrói a vida das pessoas sem que elas percebam. O mundo com os seus pecados transforma a personalidade das pessoas no modelo diabólico. Os costumes do mundo são pecado e a sua cultura é depravada, transforma uma geração e influencia ao mal. O pecado é extravagância para Deus, destrói a vida emocional, moral e espiritual. O pecado causa surdez espiritual, tapando os ouvidos para que não ouçam a voz de Deus. Tenho pregado em igrejas e ouvido pessoas questionarem a minha experiência, eles não aceitam porque machuca. Pessoas da igreja têm atacado a minha vida, me chamam de mentiroso. Eu estava na minha casa quando fui arrebatado, nenhuma pessoa que julga meu caráter estava comigo, a não ser a minha esposa, que viu a luz, ela é a prova. O maior pecado das pessoas está em suas línguas incrédulas, que tentam destruir uma experiência pessoal a qual ninguém fez parte a não ser eu. Eles dizem que é mentira e julgam aquilo que eles não presenciaram. Eu tenho orado por esses, para Deus ter misericórdia, mas Deus revelou a sua ira, que não vai aplacar-se enquanto eles não arrependerem-se de suas falsas calúnias. O arrebatamento é bíblico e está na palavra, assim como o inferno. Deus não mudou, continua usando os seus filhos em experiências espirituais. A surdez impede que eles venham ouvir a voz de Deus para libertar-se da sua vida pecaminosa. O mundo está influenciando essa geração incrédula. Sua fé é morta, não creem mais no sobrenatural de Deus, tornaram-se ateístas cristãos. O pecado causa cegueira para que eles não enxerguem o que Deus está fazendo no final dos tempos. Precisam ser curados de suas cegueiras, suas lamparinas precisam ser acesas para que vejam, ter fé enxergando os mistérios espirituais. O pecado causa morte espiritual. O Espírito Santo tem se afastado e não está na vida da maioria. O pecado se aproximou da igreja e sujou suas vestes, deixando-as imunda. Vejo cristãos a cada dia se afundando na areia movediça do pecado. Eles estão caminhando na estrada da morte, se aproximando mais das trevas. Estão mais perto do inferno, o diabo tem tirado a vida que Deus ofereceu. Jesus está oferecendo a água da vida e o diabo está oferecendo a água podre do esgoto que leva à morte. Eles têm feito a escolha errada e vivem em corrupção. O pecado é o pior câncer, mata a carne e corrói a alma e ainda condena para o fogo do inferno. Uma pessoa pode ser curada do câncer da carne, mas se não for curada do câncer da alma irá para o inferno. A cura é viver a palavra de Deus, e todo pecado é crucificado na cruz. Jesus esquece e enterra o pecado daqueles que obedecem e se está nas profundezas do abismo, preso e sem força para sair, ele resgata você de onde está e traz para a luz que é ele mesmo. Jesus vai até as profundezas do abismo e te liberta das mãos de Satanás, assim como tirou Jonas do ventre da baleia. Se arrependa, viva uma vida santa e tudo isso vai acontecer. A luz do Espírito Santo reflete na vida das pessoas, fazendo-as enxergarem os seus erros e olharem para dentro de si. Elas irão ver suas fraquezas e o quanto são pecadoras, e assim irão fazer uma nova aliança de santidade. Ele te faz reconhecer seus pecados, transparecendo através da luz. O coração humilde tem qualidade e reconhece seu pecado, sua fraqueza e o quanto é dependente de Deus. Deus ama os que têm o coração contrito para o arrependimento. O Espírito Santo vai remover pecados ocultos. A terra dos corações está sendo preparada para o plantio. Vai acontecer a verdadeira mudança, esse é o sonho de Deus para a sua vida. É na hora do recomeço que suas qualidades como servo de Deus irão aparecer.
Enxergue suas sujeiras, corrija-se e limpe-se e o Espírito Santo brilhará em sua vida. Ele vai ajudar você nessa mudança espiritual. A transformação começa no espírito e vai para o físico. A mudança do corpo acompanha a espiritual e as obras da carne serão anuladas. Eu nunca vi uma pessoa que sofreu uma mudança espiritual andar nos costumes do mundo e viver o modelo do mundo. O rapaz cristão, membro do meu ministério, não estava levando a sério e passou por uma transformação dolorosa. Jesus permitiu o seu sofrimento. Ele sofreu um acidente de carro, os seus pais morreram e ele escapou da morte. O pecado de sua rebeldia causou isso. Jesus queria fazer dele um missionário e ele não quis viver uma vida santa. Se prostituía com mulheres e meretrizes do mundo. Jesus queria transformar e a porta do seu coração estava trancada. Ele passou por grandes dores sentimentais pela perda de sua família. O seu coração foi despedaçado e o seu Espírito Santo juntou os pedaços para reconstruí-lo. Antes de tudo isso acontecer, os servos de Deus alertaram sobre os perigos de sua rebeldia. Foram 5 anos de aviso. A paciência de Deus foi longa. O espírito opressor estava impedindo que ele enxergasse o pecado. Ele foi quebrado como um vaso nas mãos do oleiro e depois foi refeito com qualidade. Vejo pessoas caindo enfermas para que reconheçam a Deus e se cheguem a Ele. O rapaz, hoje é um missionário temente a Deus. A sua transformação dolorosa tirou o seu medo e a sua fraqueza, fazendo ele forte e corajoso. É melhor passar pelo sofrimento na terra e ter a segunda chance do que ir para o inferno e sofrer eternamente. A melhor transformação é aquela que a pessoa entrega-se para Deus e brota do fundo do coração, sem precisar passar pela dor. Aqueles que desejam servir a Deus de coração, serão transformados pelo amor e carinho. O Espírito Santo regará como um jardineiro que cuida de uma planta, fazendo a árvore crescer forte e bonita. Ele refrigera a planta com o vento da tranquilidade, trazendo a brisa celestial, aquecendo a planta com o sol, trazendo renovo e derramando azeite sobre as cabeças. Ele enche a todos que estão vazios. Quero agradecer a todos os membros da igreja, onde eu congrego, pelo apoio e pela divulgação do testemunho. Que a paz plena de Deus derrame na vida de cada irmão. Amém.